Qual é um dos fatores fundamentais da nossa vida que fazem valer a pena a gente se levantar de manhã e encarar de frente todos os problemas que aparecem? Eu posso falar de forma bem resumida que é a alegria. Uma pessoa que ela tem alegria, ela encara qualquer coisa. O que, Chaz v'Shalom, Deus nos livre, acontece com uma pessoa que não tem alegria, então tudo é um peso na vida dele. Então ele até faz favor para outras pessoas, mas de cara feia. Ele até dá presente para os outros, mas ele joga na cara. Quer dizer, uma pessoa que você fala, poxa, acordou com o pé esquerdo. Só que tem gente que acorda todos os dias assim. Tem gente que só critica, e por quê? Tem a crítica que é construtiva, que a pessoa busca realmente o bem de quem ele está criticando. E tem aquele que critica só por criticar, só porque eu não estou feliz, então eu quero que os outros sofram do mesmo mal. Existe também, em relação à religião, como a pessoa encara as mitzvot, se tudo é um fardo, um peso, ou a mitzvah que eu faço me deixa realizado. Tem gente que vai para a sinagoga e chega com cara como se estivesse indo no cartório resolver um inventário, sabe? Oh, tchuras, de novo eu tenho que ir, de novo estão me chamando. E aí isso torna o judaísmo da pessoa difícil, pesado, e isso faz também com que a vida, de forma geral, da pessoa não valha a pena. A pessoa está sempre deprimida. Imagine a seguinte situação. Uma pessoa, ela nada 3 quilômetros. Eu não sou bom em natação, então eu não sei nem medir quanto é 3 quilômetros de natação. O máximo é daquelas piscininhas infláveis. Aí ele nada 3 quilômetros, depois ele corre 43 quilômetros, aí jogam para ele uma bicicleta, ele pedala 180 quilômetros. É difícil, é um esforço. Agora, como que uma pessoa encara isso? Se ele está na Coreia do Norte, e isso é uma punição, então cada passo, cada pedalada que ele der, ele vai sofrer. Oi, que dor, que difícil, por que isso, por que eu tenho que fazer isso? Agora existe uma competição chamada Ironman, Homem de Ferro. Não sei se ainda mantiveram esse nome, porque acredito que muitas mulheres vão fazer também. Isso não é triatlon. A pessoa faz triatlon e aí cada pedalada que ele dá pode ser muito difícil, mas ele está lá, estou alcançando, que eu tenho uns amigos que correm maratona, cara, corri 40 quilômetros, ou meia maratona é 20 e pouco, 21, 23, eu corri 23 quilômetros, a dúvida que passa na minha cabeça é, não tinha ninguém te perseguindo? O que faz alguém realmente querer correr? Se me falarem para eu correr tudo isso, provavelmente eu vou achar que isso é uma tortura. E tem gente que até paga para fazer isso. Qual é a diferença? Então a gente vai encontrar a resposta na nossa paraxá. Nossa paraxá, Kitavon, no capítulo 28, versículo 47, é uma paraxá muito forte. É sempre lida 2 semanas antes de Rosh Hashanah e ela tem 98 maldições. 98 maldições terríveis. Vocês plantarão vinhedos e trabalharão, mas não beberá do vinho deles, nem colherá as uvas, porque os vermes os devorarão. Entre outras coisas terríveis. Eu não vou ser muito gráfico aqui, mas Hashem fará com que você seja ferido diante dos seus inimigos. Você irá sair contra eles em um caminho, mas você irá fugir deles em 7 caminhos. Quer dizer, você vai tentar guerrear, mas você vai sair debandada, correndo. 98 maldições. Por quê? Então diz aqui no versículo 47, por você não ter servido ao Eterno, seu Deus, com alegria e com bondade de coração, quando você teve a abundância de tudo.
Por que a gente lê, só entre parênteses, isso antes de Rosh Hashanah? Para lembrar que temos que nos preparar. Está chegando aí Rosh Hashanah, que é quando Hashem decreta como vai ser o próximo ano. Então se prepare, se garanta, faça chuvá e etc. Mas é muito interessante o motivo que é trazido aqui das maldições. Porque você não serviu com alegria quando você tinha tudo. Urashi, ele comenta que a maldição é porque você tem tanta coisa e você não vai servir a Hashem. Você está feliz, você tem dinheiro, tem comida, tem saúde, tem tudo, e você não vai na sinagoga? A gente sabe que o nosso povo geralmente vai mais na sinagoga quando está tudo mal, não quando está tudo bem. Quando está tudo bem, a gente até bloqueia o número do rabino para ele não vir pedir nada, certo? Então Rashi fala que quando está tudo bem, você não serviu a Deus, você vai levar a pancada na cabeça. Já o Rambam, Maimônides e o Arizal, eles falam que não é isso. Você sim serviu a Deus, você foi na sinagoga todos os dias, 3 vezes por dia. E você come kasher, e você faz tudo. Mas, porque você não serviu com alegria. Então você é um cara que tem a barba até o tzitzit, e o tzitzit até o chão. Você faz tudo. Mas você não está feliz, vem todas essas maldições. Isso quer dizer que você cumpriu 613 mandamentos, com todas as ramificações rabínicas e etc. Mas você fez isso como se fosse um estorvo, perde tudo. 98 maldições. A Torá até coloca aqui, você tem tudo, Deus te deu de tudo, e você ainda assim não está feliz? Daqui a gente aprende, eu acho que eu não preciso explicar muito, mas a gente aprende que felicidade não vem do que você tem. E só para contextualizar aqui, alegria e felicidade eu vou usar no mesmo termo, porque em hebraico a gente usa a mesma palavra, simcha. Tem osher também, que é felicidade, etc. Mas aqui o contexto é o mesmo. Não importa que você tenha tudo. Se você não está feliz, na realidade você não tem nada. A Torá não está falando alguém aqui que, coitado, não tem dinheiro para pagar as contas, não tem pão para pôr na mesa. Pelo contrário, é alguém que tem absolutamente de tudo. Então fica muito claro que a felicidade não depende de posses. Pelo contrário, muita gente tem mais e mais e cada vez mais e ainda assim não está feliz. Eu não sei aqui qual é o índice de depressão entre os milionários, mas a gente sabe que muitas vezes o cara começa uma aventura, depois outra, lícita ou ilícita. Por quê? Porque ele ainda não se encontrou. Peraí, meu amigo, você tem milhões na conta, e você tem um carrão, e você tem tudo que você quer, e ainda assim você não se encontrou, porque a realidade é, isso não só pela Torá, mas a gente vê isso, que a pessoa que depende de sua felicidade de algo, ele nunca vai alcançar, porque a pessoa também se torna ambiciosa. Então ele nunca tem o que ele realmente quer. Como está escrito no Talmud, quem tem 100 quer 200. Certo? Então é infinita a ambição e a ganância de uma pessoa. Então ela realmente não fica feliz. Por outro lado, você pode ver alguém que não tem nada e está sorrindo de orelha a orelha. Você não tem o que comer, e daí? Mas eu acordei hoje de manhã. Se a gente for ver quanto vale um órgão no mercado negro, né? Felizmente a gente sabe que isso existe, tráfico de órgãos. Você vê quanto vale um coração, um rim, custa uma fortuna. Isso quer dizer que eu já sou milionário. Eu não posso dar nada disso por dinheiro, Baruch Hashem. Mas eu já sou milionário. Então a felicidade, a própria Torá diz, você tem tudo, mas você não está feliz. É aí que mora o perigo, aí que está o erro. Uma pessoa, quando ela é ingrata, então qualquer coisa que ela tenha, mesmo a abundância, vai se transformar em reclamação. Ela sempre vai ter o que reclamar. Já uma pessoa que ela é feliz, ela consegue transformar qualquer pouquinho em presente. E isso você pode ver
As pessoas que não têm nada. Criança, geralmente, você vê uma criança na rua, você dá um nada para ele, um brinquedinho e ele já fica feliz da vida. Uma criança que tem tudo, você dá um brinquedo, ele brinca meia hora e nunca mais vê. Eu lembro até uma vez que eu dei para uma criança na rua nada, literalmente nada, e ele ficou feliz. Era uma brincadeira que um colega meu fazia na escola, ele fazia assim, mostrava a mão, tá vendo aqui? Nada. Aqui? Nada. Puf, sumiu. Uma brincadeira, uma magiquinha para criança, e ainda assim, aquele menino de rua ficou... E cadê? Cadê o quê? Não tinha nada, mas ele já ficou feliz com isso. Por quê? Porque ele busca a felicidade em qualquer instante. Já uma pessoa que tem tudo, mas não tem essa característica, então ele vai buscar tristeza em tudo que falta para ele. E por isso mesmo, a primeira mitzvah dessa paraxá é Bikurim. O que é Bikurim? Bikurim é quando o povo judeu adentrou a terra de Israel e conseguiram já distribuir a terra e todo mundo começou a plantar. Então eles pegavam das 7 espécies, os primeiros exemplares que nasceu no campo, se juntava aquilo quando estava maduro e se levava para o templo. Uma cesta com romão, trigo, etc. E no templo se agradecia. E tem o trecho na Torá, o texto que se recitava, se agradecia o fato de ter aquilo. Quem tinha que fazer essa mitzvah? Só o bilionário? Não, qualquer um. Mesmo alguém que tem 1 metro só de quintal, plantou um pouquinho de trigo, ele também leva. Por quê? Porque o agradecimento é o começo de tudo. Não é que a Torá vem e fala das maldições e da alegria do nada. Primeiro a Torá te falou, seja agradecido. Agradeça pelo que você tem. Por mais que você tenha ou por menos que você tenha, mas agradeça cada coisinha, cada detalhe da tua vida. E isso traz a alegria também. Quem só vê o lado ruim, então ele sempre vai reclamar. Estou numa sinagoga. Minha sinagoga, um pouquinho menor, talvez muito menor do que essa aqui, por enquanto. E aí, nem sempre dá Minyan Shabbos, é difícil. Não se sinta culpado, nada a ver, né? A cara que ele fez aqui. Eu ia todo chão. Sim, é verdade. E aí, por isso que eu sei teu nome de cor. E aí, às vezes dá Minyan tarde. Então qual é a atitude de uma pessoa? Baruch Hashem deu Minyan, ou olha a hora que deu, olha a hora que você chegou. Aí o outro geralmente responde, pelo menos eu vim, não é? Mas depende do olhar da pessoa, o que ele vê. A gente serve um kiddush farto. Cadê o herring? Não tem herring? Habibi, tem aqui peixe temani, peixe marroquino, tem gefilte fish. Mas o herring não tem. A expressão que a gente responde é em Yiddish, mas é um pouquinho feia. Então eu não posso falar aqui. Mas realmente, o que a pessoa está enxergando? O que ela tem ou o que ela não tem? Se essa pessoa estivesse no deserto, quando o povo estava atravessando, caiu maná, caiu tudo, o cara ia reclamar, cadê o sachêzinho de ketchup? Por que não vem junto? Sempre vai ter do que reclamar. Agora, por outro lado, quando a Torá chega aqui e fala que a pessoa deve servir com alegria, a Torá não demanda da pessoa ser tola. Sabe, um cara bobinho, tá tudo bem, tá sempre apanhando, mas tá tudo bem. A Torá não ignora o sentimento da pessoa, não quer que a pessoa seja um palhaço, que sorria para absolutamente tudo. Na verdade, o que a Torá quer é a ciência, a consciência de que você está sempre conectado com Hashem. E isso traz alegria. A alegria não quer dizer que você não vai ter cansaço, que você não vai ter dor. Claro, existe bitachon, confiança em Hashem. Quanto maior o bitachon, menos dor a pessoa sente, porque ela entende o que está por trás de cada coisa. Não quer dizer que a pessoa não vai sofrer, mas ela não internaliza esse sofrimento. Mas ainda assim ela consegue estar alegre, apesar ou por causa de qualquer coisa. Qual é uma das maiores dores que existe para o ser humano? É uma que ninguém desse lado da mesa vai saber, nunca, nem eu. Que é parir, ter filho.
Ter filho é uma das maiores dores que tem. Minha mãe me joga até hoje na cara os pontos que ela levou por minha causa. Não, tudo bem. Mas é sabido que ter filhos é uma dor muito grande. Hoje em dia tem um monte de anestesias, etc., que também dói. A aqui atrás, né? A gente sabe que dói, mas imagina sem anestesia, então como que é a dor terrível? E ainda assim, a mulher está sofrendo, e aí ela tem o bebê, está toda dolorida, sangrando, e aí você põe o bebê no colo dela. De repente ela dá um sorriso enorme. Peraí, não doeu? Doeu? Ainda está doendo. E dá um sorriso. E o sorriso? Aí o bebê chora no meio da noite. Entre parênteses, ela grita para o marido levantar e o marido não escuta porque ele tem audição seletiva. E aí ela levanta, ela está cansada, está exausta e trabalhou durante o dia, ou não trabalhou, mas ainda assim é cansativo cuidar de criança, e ainda assim ela levanta com amor. Às vezes ela pode soltar uma expressão de estou cansada, mas ainda assim é com amor. Por quê? Qual é a diferença? Ela não teve a dor? Claro que ela teve. Mas dor não é antônimo de alegria. A pessoa pode estar alegre mesmo com dor. Fui uma vez num treinamento de Krav Maga, defesa pessoal, e o instrutor falou o seguinte: eu não quero ninguém saindo dessa aula rindo. Por quê? Porque rir quer dizer que você não se esforçou o suficiente. Tem que cansar mesmo. Eu não quero ninguém saindo rindo daqui, mas eu quero todo mundo sorrindo. Então você não nega a dor, o esforço, talvez uma outra eventual pancada. Mas ainda assim, você sai sorrindo, você sai feliz com aquilo que você fez. É independente dor, sofrimento, de alegria. A alegria, a Torá diz que pode ser constante. E quando nós fazemos algo, a alegria, ela não tira o peso da ação que eu fiz. Algo difícil. Eu fiz uma coisa bem difícil, uma mitzvah complicada. Você acordar às 5 horas da manhã para ir cozinhar para alguém que não consegue. A alegria não vai fazer eu não ter peso naquela ação. Mas ela sim vai revelar porque vale a pena eu carregar aquele peso. Entenderam? Então isso traz objetivo para o que eu estou fazendo. Exatamente isso que o Tânia, no capítulo 26, ele traz sobre tristeza e alegria. É muito interessante. O Tânia, naquele ponto, começa a abordar qual a importância da pessoa estar alegre, e o Tânia traz um exemplo de 2 lutadores, que eles estão lutando. E um é muito mais forte do que o outro. Mas o outro, o fracote, ele está confiante, ele está alegre. E o fortão está todo deprimido. Quem que vai ganhar a luta? O fraquinho. Por quê? Porque ele encontra firmeza. A alegria é um combustível. A alegria, como a gente falou no começo, faz levantar da cama. A tristeza derruba. Então o cara é todo fortão, mas ele está triste. Então cada soquinho que ele vai dar não vai ser com ímpeto, vai ser, tá bom. E ele vai acabar perdendo aquela luta. Isso que é a diferença do triatlo para uma tortura de correr. Por exemplo, isso a gente sabe que nossos inimigos fizeram, os nazistas em Marshemam, faziam os judeus andarem, sei lá quantos quilômetros, de um campo para o outro. Qual é a diferença? Tem gente que faz isso voluntariamente. É para o Monte Everest. Qual é a diferença? É o sentimento que a pessoa tem por dentro. É o sentimento. Eu, de fato, se você virar hoje em dia, nas minhas condições físicas, e me mandar correr 20 quilômetros, para mim é uma tortura. Talvez daqui a alguns anos não seja. Por quê? Porque eu vou me colocar um propósito para isso. Saúde ou o que for. E aí vira um desafio, algo que eu quero encarar. Então eu vou fazer, dar cada passo da corrida com alegria. A ação é a mesma. A ação de correr 40 quilômetros é a mesma para um e para o outro. O que muda é a atitude que ela tem dentro.
E por isso mesmo que quando a gente fala de alegria, a alegria não é objetivo. Embora tenha um filme muito bom do Will Smith, Em Busca da Felicidade, recomendo, é um dos poucos filmes que eu mostrei em aula de Torá, vale a pena, mas o título está errado. A gente pode dar o título, alguém já viu esse filme? Como chama? Em Busca da Felicidade. Netflix? O Will Smith. Eu vi isso antes da existência do Netflix, eu acho. Não que ele é vendedor. É, que ele vende máquina de raio-x, alguma coisa assim. É um filme muito, muito, muito bonito. Só eu mudaria o título, não é Em Busca da Felicidade, é Felicidade e Confiança, qualquer coisa assim. Por quê? Porque não existe você procurar felicidade. Felicidade, alegria não é objetivo, é o próprio caminho. É o próprio caminho que a pessoa trilha para outra coisa, para conquistar algo. Se a pessoa está procurando alegria, ele nunca vai achar. Porque não existe. O quê? O que realmente vai te deixar feliz? A gente vê os jovens, criança. Quando eu fizer bar mitzvah. Quando ele fez bar mitzvah, quando eu viajar para Yeshiva fora. Ou quando eu entrar na faculdade, vai ser muito bom. Aí entrou na faculdade, quando eu me formar. Quando eu casar, quando eu tiver filho, quando eu me aposentar. Não. E aí, encontrou a felicidade? Claro que não, porque a felicidade tem que estar lá desde o começo, ou no meio da vida, não importa em que estágio a pessoa esteja, ela tem que revelar que ela é feliz com o que ela tem. Depois ela pode ter outras coisas e continuar sendo feliz. E expressar a felicidade de outras formas, isso é verdade. Mas se eu não sou feliz agora, ganhar na loteria não vai me deixar feliz, não vai. Vai me dar euforia, uma alegria falsa, uma confiança falsa no que eu tenho, e eventualmente eu perco tudo. Por quê? Porque eu não sou feliz. Aí como que eu vou perder? Eu acho que eu vou provar uma coisa nova que eu nunca provei. Sei lá, né? Qualquer coisa assim, drogas. Por quê? Porque eu não encontrei a felicidade. Ou eu vou ter relacionamentos que eu não devo. E acaba destruindo tudo que a pessoa conseguiu. Por quê? Porque ele já não era alegre antes, não era feliz antes, ele não vai encontrar através do dinheiro. E nem vai encontrar através de se formar na faculdade, e nem vai encontrar através do casamento. O casamento é uma ótima ferramenta para expressar a alegria que a pessoa tem. Mas se ela não é alegre, não é feliz, é o contrário, ele ainda arrasta alguém na depressão dele. As perguntas podem ser feitas agora. Pode perguntar. Não quer dizer que eu vou responder. O que a Torá diz quando a pessoa é feliz e ela perde a felicidade, ela perde a alegria? Ela perde porque ela não tinha antes. É forte. Calma. Eu falei para chocar mesmo. A felicidade extrema, ela tem que ser independente de qualquer coisa. A única coisa que talvez faria a pessoa perder a felicidade, eu tô sendo muito ousado em falar isso, mas é algum problema químico mental. Por quê? Porque tinha, por exemplo, o Rebbe, eu não vou lembrar que Hassido que era, mas era um Rebbe que perdeu toda a família no Holocausto. Esposa, 11 filhos, morreu todo mundo. Todo mundo, só sobrou ele da família dele. E ainda assim, depois do Holocausto, ele reconstruiu a família dele. Casou, até muito bonito. Não é o escopo da aula, mas com quem que ele casou? Então eles estavam num galpão e o Rebbe tinha conseguido juntar um pouquinho de farinha, o pessoal juntou um pouco para fazer matzah para o Pesach. E aí, na prática, quando eles estavam assando um pouquinho de matzá que tinha, entrou um nazista e marchemou, quebrou o forno, gritou com eles, levou tudo embora. E quando o nazista saiu, viram que sobraram uns pedacinhos muito pequenininhos de matzá. E aí começaram a discutir quem que vai comer. E todo mundo falou, o Rebbe tem que comer. Deixa pelo menos o rabino, que é o que mais sabe elevar as mitzvot, que ele coma. Uma mulher levantou a mão e falou, não. Meu filho de 5 anos vai comer a matzá. Aí viraram para ela e falaram, o quê? Teu filho?
Então, o que a criança tem a ver? Deixa o Rebbe. Ele falou, não, meu filho. Porque meu filho vai sair da guerra. E ele é a continuidade do nosso povo. E o Rebbe já sabe o que é Pesach. O Rebbe já saiu do Egito, espiritualmente falando. Meu filho ainda não. Ele tem que comer. Então, realmente, o Rebbe deu razão para ela. Ela comeu, o filho comeu a matzá. Depois da guerra, eu não lembro exatamente como eles se encontraram e o Rebbe casou com essa mulher. O marido tinha morrido no meio da guerra. Casou e reconstruiu família. Eu não consigo nem imaginar, Baruch Hashem, o que é perder esposa e 11 filhos. E ainda assim, a gente vê uma pessoa que não perdeu a alegria de viver. Isso que diz o Viktor Frankl. Quem que sobreviveu à guerra? Pessoas que tinham propósito. Pessoas que se enxergavam em algo. Então é verdade que perder a alegria, às vezes a pessoa pode dar uma pausa, vamos dizer assim. Dá uma pausa na alegria. Mas eu só posso perder algo se esse algo dependia de outra coisa que eu perdi. Amor. Isso porque a Avot fala. O amor que depende de alguma coisa, quando essa coisa é cancelada, o amor também é cancelado. Ah, minha esposa é linda, eu amo ela porque ela é linda. Um dia ela não vai ser tão linda. Quer dizer, hoje em dia tem botox e não sei o quê. Mas a beleza vai embora. Ah, eu adoro meu marido porque ele é rico. E se ele perder tudo? Então você nunca amou ele. Mesmo quando você achava que amava ele. Ou ele, quando amava porque ela era linda, ele não amava ela. Amava o corpo dela, amava a luxúria. Então a alegria também funciona assim. A esperança de viver é inata da pessoa. Ela tem que deixar isso transparecer. Alguém que é extremamente alegre quando é rico, quando perde tudo não é alegre, ele não era alegre antes. Não era. Isso com certeza não. Ele curtia a vida. Ia para, sei lá, para Miami, para o Himalaia. Isso é curtir a vida, mas não é alegria de verdade. Tanto que você vira para ele e fala, teu passaporte foi cancelado, você não viaja mais, não estou mais alegre. Então ele não tinha alegria de verdade antes. Com certeza tem gente que tem mais facilidade para expressar alegria. Mas sabe por que eu discordo? Porque se fosse algo nato da pessoa, a Torá não pode virar e falar, você não estava alegre e tem maldições. Não é minha culpa, eu nasci triste. Não é verdade isso. Não é verdade. Se a Torá diz que todo mundo é obrigado a ter alegria, isso significa que a pessoa tem que internalizar isso. Agora, claro, Shabbat. Tem gente que tem mais facilidade, tem gente que tem mais dificuldade. O que não quer dizer que todos tenham que cumprir o Shabbat. Acordar cedo para recitar o Shema no horário. Para mim é super difícil. Quer dizer, o horário é meio tarde, mas vamos dizer, tem o primeiro horário da reza. Para mim é dificílimo. Tem gente que acorda cedo, consegue. Não quer dizer que eu não tenho essa obrigação. Eu tenho como. Para uns, a alegria, como para a senhora, é mais fácil. Para outros tem que ser melhor trabalhada, como a gente vai ver daqui a pouco. Mas, óbvio, seria inocência minha falar que não, todo mundo consegue ser alegre o tempo todo. Claro que não. Isso demanda da pessoa se esforçar. Mas um pouco antes de falar do esforço que é a alegria, vamos falar um pouquinho mais sobre qual é a importância da alegria para cada um. E isso depende da pessoa querer também. Mas a alegria, além de ser aquele combustível que faz a pessoa agir e fazer as mitzvot, a alegria, a falta da alegria, Deus nos livre, causa pecados, transgressões. Por quê? Porque quando a pessoa está deprê, eu não estou falando aqui de depressão clínica que tem que tomar remédio. Porque isso nenhum rabino pode virar e falar, eu acredito que nenhum rabino possa virar e falar, não, você tem depressão, fique alegre, não, tem que consultar um profissional, tem que tomar remédio, se precisa, nada contra isso. Hashem criou o remédio e o profissional também. Mas, também terapia, fazendo propaganda, mas, quando a pessoa não tem alegria, ela se torna vulnerável. O Yetzer Hará começa a falar, sabe o quê? Só um pecadinho, você já não presta mesmo?
Quando a pessoa tem um dia muito difícil, muitos vícios começam assim. A pessoa tem um dia difícil, ele chega em casa e fala, eu preciso me recompensar de alguma forma. Como? Eu assisti uma série inteira na Netflix, numa noite só. Acaba com a vida dele. Ele não foi dormir, depende da série. Ou eu vou só beber tomar um lechaimzinho para me animar. O problema não é o primeiro lechaim, é o que isso faz com os outros. Eu vou só fumar uma coisinha aqui. Por quê? Porque uma pessoa saudável, alegre, não saudável fisicamente, eu estou falando mentalmente, ele não se deixa levar por bobagens, por tentações. Já uma pessoa que ela está emocionalmente fragilizada, ela acaba caindo em qualquer tentação que Yetzirará leva a ele. Uma vez o Baal Shem Tov estava andando com seus Hassidim, e aí eles chegaram num lago que estava todo congelado. E lá, naquela região, era comum, quando o lago congelava, pessoas de outras religiões, idólatras, faziam idolatrias em cima do gelo, gravavam imagens, etc. Aí o Baal Shem Tov viu isso e falou para os alunos, vejam, quando a água está fluindo, tem calor, então ela é algo vivo. Quando ela congela, é capaz de cair até mesmo na idolatria. Assim também uma pessoa, quando uma pessoa está com vigor, está alegre, então ele não cai em qualquer bobagem. Quando ela congela, aí vem os problemas, aí vem os tzuras. Por isso que a gente usa para fazer lechaim em Simchat Torah? A gente brinda com vodka. Por que com vodka? E não com água? Porque a vodka é diferente da água. A água e a vodka um dia se encontraram as duas garrafinhas e foram levadas pelo dono para o freezer. Aí no dia seguinte o dono abriu, a água estava toda congelada e fria. A vodka estava líquida. Quer dizer, a vodka não se deixou levar pelo ambiente. Eu sou líquido, eu continuo líquido. Eu não sou que nem a água, que sou vulnerável e influenciável. A mesma coisa com a alegria. Se a pessoa está alegre, pode acontecer o que for, ele vai manter a alegria. Não quer dizer que ele vai rir quando Deus nos livre, ele perdeu um parente, um ente querido. Óbvio que não. Mas aquilo não derruba ele. Aquilo não é o fim da vida dele. Ele vai reconstruir de alguma forma. Ele passa por um problema, isso não é um ponto final, pode ser uma vírgula. Mas não é o final da vida, ele não se derruba por aquilo. Quando ele liga isso com a confiança que tudo vem de Deus. Então, e que Deus não manda nada de ruim. A verdadeira alegria vem da confiança de Hashem. Isso é uma coisa linkada com a outra. A pessoa só tem como estar realmente alegre sempre se ele tem confiança em Hashem. Porque aí, quando aparece um problema, ele não encara aquilo como um problema, ele encara como um desafio. Ele sabe que tem algum propósito naquilo. Agora a gente falou... Fala. Mas alegria também não é você ter paz. Estar em paz é uma consequência da alegria, que é uma consequência do bitachon, da confiança em Hashem. Então, se eu estou bem, então eu estou em paz, não importa o que aconteça. A Bluma falou assim, quando perde alguém que está doente, é mais fácil manter a alegria depois. Só que eu vou discordar também, porque eu tenho amigos que infelizmente perderam filhos e foi afogamento. Não teve antes. E ainda assim, tiveram mais filhos depois e você vê a alegria neles. Não é a alegria, não ignora a dor. A dor ele vai sentir pro resto da vida dele. Com certeza. Mas, falamos que é difícil. Realmente, o Maimônides, nas leis de Lulav, no capítulo 8, na lei de número 15, ele chama a alegria, fala da importância da alegria, e chama a alegria de Avodah Gdolá, um grande serviço a Hashem, um grande trabalho. A alegria mesmo, não é que a pessoa... Às vezes pode ser que tem gente que nasce
com uma certa facilidade, mas ainda assim se demanda algo. É algo grande e é algo difícil também. A tristeza é sempre o caminho mais fácil. É mais fácil ser triste. É mais fácil falar que nada presta. É mais fácil criticar. Encontrar o lado bom de cada coisa demanda. Só que nós não viemos para o mundo para moer água. Viemos para o mundo para trabalhar. E aí sim, você quer ter alegria? Tem que ter humildade. Humildade de entender que não entende tudo. Tem que saber escolher. Shabat. O que é o Shabat? Então tem gente que acha que Shabat é um monte de nãos. Não pode televisão, não pode rádio, não pode celular, não pode andar de carro, não pode usar o elevador, não pode cozinhar, não pode ligar o ar-condicionado, não pode o que mais? Um monte de coisa. Pode pintar, etc. Tem gente que escolhe encarar o Shabat como um grande sim. Eu não posso computador, então eu posso ficar com minha família. É uma oportunidade da pessoa se conectar com o que realmente importa. Mas isso é o quê? É a escolha que a pessoa faz. Como eu vou encarar? O que é Pesach? Muito trabalho, dá trabalho Pesach. Mas ainda assim não quer dizer que tem que ser um sofrimento. Significa que a pessoa escolhe o que ela quer de bom naquilo. Mesmo que os dois vão fazer Pesach, aquele que sofreu e aquele que não sofreu. Mas qual o olhar que ele escolheu ter naquele momento? Isso vai fazer toda a diferença. Tem que meditar, não é? É fácil. Claro que não. Avodah Gdolah. Isso tem muito a ver com todo o objetivo que nós viemos para o mundo. Por que nós viemos para o mundo? Por que Deus criou o mundo? Deus criou o mundo de acordo com a Kabbalah, porque Ele desejou uma moradia aqui embaixo. Como que nós fazemos uma moradia para Deus nesse mundo inferior? Através das mitzvot, através dos preceitos. Agora, se eu faço um preceito, eu ponho o tefilim emburrado, valeu minha mitzvah ou não? Não. Valeu? Claro que valeu. Eu pus tefilim, claro que valeu. Se uma mulher está toda brava, acende as velas de Shabbat, cumpriu a mitzvah ou não? Claro que cumpriu. Justo isso que a gente está estudando na sinagoga sobre a intenção, no Tânia, a intenção das mitzvot. A pessoa cumpriu a mitzvah, mas o que Deus quer nesse mundo? Então vamos lá, só para explicar. Cada mitzvah que eu faço transforma o mundo aqui embaixo numa moradia para Hashem. A diferença é a mesma diferença que tem entre lar e casa. Qual a diferença entre casa e lar? Casa são 4 paredes e um teto. Lar é onde eu me identifico. É onde eu me sinto bem. Não é porque eu entrei num galpão para escapar da chuva que eu me sinto em casa lá. Não. Quando eu entro na minha casa, no meu lar, aí sim eu me sinto em casa. Quando nós transformamos esse mundo para Hashem, através das nossas mitzvot, nós temos que pensar, o que eu estou fazendo para Deus? Uma casa ou um lar? Se eu faço sem emoção, só porque eu tenho que fazer, isso é uma casa. Se eu faço com emoção, com empolgação, eu estou transformando esse mundo realmente para Hashem, para ser um lar. Agora, tudo isso que a gente falou até agora é em relação da pessoa consigo mesma. Como que eu vou encarar as mitzvot que eu tenho que fazer? Como que eu vou encarar as dificuldades da vida? Existe um outro perigo na pessoa não ser feliz, que é o que eu estou transmitindo também. Porque uma pessoa alegre ou uma pessoa amarga, os dois extravasam aquilo. Se eu estou em casa alegre, eu crio um ambiente alegre. Se eu estou em casa amargurado, minha família vai ficar amargurada. Por quê? Porque somos seres humanos influenciáveis e sociáveis. Mesma coisa na sinagoga. Se tem só reclamação, então quem entra vai ser reclamão também. Não, nosso sentimento aqui é de família. Nos sentimos bem, brincamos uns com os outros. Então chega a pessoa, a primeira vez que vem na sinagoga, já se sente parte da família, já está rindo com todo mundo. Por quê? Porque somos altamente influenciáveis. E aqui, a nossa alegria... Vamos deixar agora as perguntas para depois, para não alongar muito. Aqui, a nossa alegria
vai mudar, vai alterar o que eu transmito, principalmente para os meus filhos. Voltando para o Shabbos. Shabbos é um dia que a família está reunida. Se eu estou chateado que eu não tenho celular, que imagem que eu vou passar para os meus filhos? O que é Shabbat? Uma tortura. O que é Pesach? A gente já falou várias vezes desse exemplo. O que é Pesach? Uma tortura. Por quê? Porque quem comanda a casa mostra que é uma tortura. Mostra que é um sofrimento. Ai, oi, veio ter que fazer isso. Ai, Em Yiddish a gente tem muitas exclamações de dor e de reclamação. Oi, vez minha irmã Memai, você viu o preço da matzá esse ano? Do Lulav Etrog. E aí? Então, o que os outros aprendem? Que não vale a pena. Só que os outros que estão aprendendo de mim, é muito perigoso eles aprenderem isso de mim. Mais ou menos 100 anos atrás, nos Estados Unidos, tinham 2 irmãos que passavam pela mesma história todo o Shabat, toda semana. Era uma época que não existia não trabalhar no sábado. Tem que trabalhar. América é industrial, tem que trabalhar. Americanos, eu estou falando de você. E o que acontecia? Eles achavam emprego no domingo e toda semana era a mesma coisa. Chegavam sexta-feira para o patrão, falavam, patrão, amanhã a gente não vem. Aí o patrão, como bom americano, falava, muito bom, não precisa vir amanhã nem nunca mais, está aqui a carta de demissão. E os dois saíam da fábrica onde era com papel de demissão. E domingo de novo. Qual era a diferença entre eles? Um deles, o Shabbat era que nem Tisha B'Av, tristeza. Oi, veio, agora tem que achar outra parnúncia, outro trabalho. Ai, como é difícil. Oi. O outro virava para a família e falava, olha, Baruch Hashem, olha a oportunidade que eu tive de cumprir o Shabbat da melhor forma, me entregar para Hashem e abrir mão do meu salário para poder fazer o Shabbat com vocês, olha que bonito. Adivinhem vocês o que aconteceu com a geração seguinte. Do primeiro irmão que só reclamava, os filhos abandonaram o judaísmo. Por quê? Porque era um estorvo. Eles diziam, meu pai sofria porque ele não podia trabalhar no Shabbat. Eu não quero sofrer. Quem gosta aqui de sofrer? Só um masoquista. Ninguém gosta de sofrer. Então, eles abandonaram tudo. Não seguiram o caminho dos pais. Já do outro irmão, os filhos, pelo contrário, eles eram dos primeiros assim estarem muito religiosos. Os Estados Unidos, 100 anos atrás, naquela época não era muito firme o judaísmo. Não só o nosso Rebbe, mas vários outros tzadikim foram e transformaram os Estados Unidos. Por quê? Porque realmente os judeus estavam muito, muito afastados. E aí esse segundo irmão conseguiu incutir nos filhos o amor a Hashem, o amor às mitzvot, porque ele não sofria, ou melhor, ele não curtia o judaísmo apesar da dor. Ele curtia o judaísmo por causa da dor, por causa da dificuldade. Ele entendeu como apreciar tudo aquilo que ele estava fazendo. Isso tudo, o que faz a diferença é a alegria. Quanta alegria a pessoa põe dentro do que ele faz. Isso vale para todo mundo. Um cara que dá aula em escola, professor, e ele volta reclamando todo dia, quais são as chances dos filhos serem professores? Rabinos também. Rabino que só reclama do que faz, qual é a chance dos filhos serem rabinos? Quase nula. Por quê? Meu pai sofria tanto que eu não quero sofrer. Eu vou te falar, até do meu próprio pai, que viva uma vida muito longa e feliz e próspera. Eu lembro dele, 4 horas da manhã, trabalhava com informática, usando aqueles durex. Minha mãe até ficou com arrepio disso. Era um durex que fazia um barulho tremendo. Não sei como não era proibido usar aquilo à noite. Para lacrar, fechar caixas. E aquilo me marcou. E eu lembro eu pensando, de jeito nenhum eu quero trabalhar com uma coisa dessas 4 horas da manhã. Por que ele fazia isso? Porque tinha que sustentar. Mas a impressão que me passou isso não é gostoso. Então eu não segui no mesmo caminho. Isso que meu pai tentou me fazer seguir. Mas não. Então é a mesma coisa. Se nós transmitirmos o judaísmo, ou qualquer coisa que queremos transmitir
com alegria, isso vai ter ouvidos, vai ter quem receba isso. Se é tortura, como que eu quero que meu filho cumpra o Yom Kippur se eu só reclamo de que não estou comendo Yom Kippur? A alegria também, como a gente falou, que é bitachon, é confiança, a alegria mostra para Hashem que eu pertenço a Ele, que eu confio nele. Quando Hashem fala aqui, Ele dá brachot, que você vai ter fartura e tudo mais, se você pertence a Ele. Se você não encara que é Hashem que te manda tudo, então Hashem fala, sabe o quê? As maldições não são castigos. Nós encaramos como castigos, são consequências. É que nem a ovelhinha que está com o pastor dela. E a ovelhinha fala, não quero mais ficar contigo, pastor. Ela foge e é comida por lobos. Ela foi castigada? Não. O pastor falou, você não quer ficar comigo? A consequência é esse sofrimento. A consequência de não ter alegria em Hashem, não ter confiança, é ter problemas. Não é que Hashem vai, você não está comigo, eu vou te punir. O pastor não mandou o lobo atacar a ovelha. É consequência. Ação e reação. E isso funciona da alegria principalmente no judaísmo. Magdi Duvna, ele trouxe um exemplo, ele falava o seguinte, tem ocasiões que a pessoa vai alegre e volta triste. Casamento, por exemplo. A pessoa vai alegre com a expectativa da festa. Quando acaba a festa, eu cheguei a falar outra coisa. Quando acaba a festa, a pessoa volta. Acabou o banquete, acabou a dança, vou para casa. Tem ocasiões que é o contrário. A pessoa vai triste e volta alegre. Quando tem um tours para resolver, tem que ir no cartório. Eu não quero ir. Quando acaba, Baruch Hashem, estou feliz que acabou, vou feliz. Mitzvah, as mitzvot da Torá tem alegria quando vai e alegria quando volta. Eu estou indo cumprir uma mitzvah e Baruch Hashem que eu cumpri uma mitzvah, mas isso depende da pessoa. Se eu encaro uma dor de cabeça e fazer uma mitzvah e honrar meu pai e minha mãe, é uma dor, um tzures. Então Hashem fala, você não está fazendo como eu quero. Consequência, você não está feliz, eu não vou te dar motivo para você ser feliz, porque você não está procurando ser feliz. Isso justo a gente lê logo antes de Chai Elul, dia 18 de Elul. O que é Chai? Vida. O dia 18 de Elul é o dia que nasceu o Baal Shem Tov, fundador da Hassidut, e também o Alter Rebbe, Rav Shneur Zalman de Liadi, que é o fundador de Chabad. E é um dia que incute vida em todo o nosso serviço. É justo 12 dias antes de Rosh Hashanah, é um dia que a gente deve procurar viver de verdade aquilo que Hashem está mandando para a gente. Estar alegre, buscar alegria. Isso que a Hassidut veio fazer no mundo. A Hassidut veio colocar vitalidade no porquê nós estamos fazendo a coisa, o que nós causamos com cada mitzvah nossa. Vamos então aproveitar para ser feliz, de verdade, meditar, não depender da nossa felicidade de absolutamente nada, e assim Hashem vai falar que você acha que você é feliz? Eu vou te mostrar o que é ser feliz de verdade. E aí Hashem manda mais brachot, e mais motivos para a gente se celebrar, e ultimamente que Hashem mande a grande alegria para o mundo que é Mashiach Now. Shkoyach.